milagre oftalmológico, né? Ou seja, um duplo milagre, porque nós entendemos que aqui não foram abertos apenas os olhos físicos deste homem, mas também foram abertos os seus olhos espirituais. Se vocês seguem a sequência do texto, a partir do verso 35, vocês vão ver a própria aplicação de Jesus ao texto que nós acabamos de ler, né? E aí, para a gente se situar no contexto da sequência da mensagem que vínhamos seguindo no Evangelho de João, nós já falamos que João, quando escreve o seu Evangelho, e você pode confirmar isso novamente, se abrir lá no livro de João, capítulo 20, verso 31, quando ele faz um resumo do livro, dizendo assim: olha, esse livro, ou aliás, se eu fosse registrar todos os feitos de Jesus, nenhum livro do mundo caberia, mas estes foram escritos para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus. Então João escreve com a proposta de fazer com que todas as pessoas de fato conheçam Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador do mundo. Esse é o objetivo de João. Já vimos alguns milagres de Jesus acontecendo aqui, como a multiplicação dos peixes, transformação da água em vinho, e hoje nós vamos ver esse milagre da cura de um cego de nascença. Você já viu alguém cego de nascença? Conhece alguém? Nos dias atuais é mais fácil, mas quem é pai, quem é mãe, quem tem um filho que nasceu nessas condições, nós sabemos que nos primeiros dias de vida, na infância, a visão é extremamente essencial para o desenvolvimento, não só cognitivo da criança, mas motor da criança. A motricidade, a locomoção, a noção espacial da criança é extremamente necessária a visão. A gente costuma dizer, e as pesquisas dizem, que 80% dos 5 sentidos que nós temos, a criança precisa 80% da visão para o seu desenvolvimento saudável. Pense aí o prejuízo cognitivo, o prejuízo motor, o prejuízo social que esse homem tinha ao ser cego de nascença. Primeiro, porque havia o dito popular, e aqui é manifesto no próprio texto, que se alguém estava doente, e era a crença dos judeus, assim como algumas defesas teológicas hoje também, que se alguém estava doente fisicamente, era por consequência do seu pecado pessoal. Estava doente, estava em pecado. E se nasceu doente, foi por causa dos pecados dos seus pais. E isso era muito bem fundamentado biblicamente, porque se você abre a sua Bíblia lá em Êxodo, essa era a ideia, de que Deus visita até a 4ª geração, castigando os filhos por causa do pecado dos seus pais, falando aí da nação de Israel. Então imaginem aqui o prejuízo. É certo que a gente sabe que o desenvolvimento, cognitivo, motor da criança, o desenvolvimento da aprendizagem, na continuidade da vida, não depende exclusivamente da visão. Todos os outros sentidos, à medida que vão sendo desenvolvidos e compensados, e o uso disso faz com que a gente se desenvolva. Mas no início, na infância, há um prejuízo tremendo. Mesmo assim, alguns acham que 30% da aprendizagem é por causa da questão da visão. Nós adquirimos pelos olhos, enxergando as coisas. Os outros 70% são divididos aí entre audição, tato, paladar, olfato, e a soma de todos eles, a junção. Se a gente, por exemplo, passa
um videozinho onde tem o áudio e o visual para a criança, ele pode ter uma aprendizagem acima até de 50%. Quem é pedagogo aí vai nos ajudar nisso, né? Mas hoje a gente já não divide tanto assim, é uma multiplicidade de tudo isso. Tem adolescente aqui? Tem? Eu costumo dar uma receita para eles, para desde agora começarem a ser craques e passarem medicina, direito, tudo que eles quiserem, aprendendo da melhor maneira possível. Querem a receita? Então eu vou dar a receita para os pais. Isso não está fora da mensagem não, está dentro disso. Se nós temos 5 sentidos, quando você for estudar, use os 5 sentidos. Quando a criança vai estudar, a gente manda ele estudar, ele fica lá em silêncio, né? Lendo um texto, por 1 hora, 2 horas, o nível de aprendizagem vai lá embaixo. Então, leia em voz alta, porque aí você está usando a visão e usando a audição. Mas em vez de só ler em voz alta, leia em voz alta, pegue uma caneta de preferência colorida e risque o texto que você está lendo, ou faça resumo do texto que você está lendo, fazendo perguntas, encontrando resposta no texto. Assim você está usando visão, audição e tato. Mas se quiser aumentar o seu aprendizado, associe cada coisa que você vai estudar a um gosto e a um cheiro. Café, suco. Vou estudar matemática tomando suco de maracujá. Não dá, né? Senão dorme. Eu, no caso, dormiria. Então vou estudar matemática tomando suco de morango. Que delícia! Eu vou suco de morango, estudando equação do 2º grau. Ai, difícil. Álgebra, aí vai, daí por diante. Aí você lembra do que você está estudando, associado morango, escrevendo, fazendo resumo, caneta colorida, lendo em voz alta, repetindo a fórmula. Depois, na hora da prova, você fecha os olhos e lembra do suco de morango e nada mais. Não, com certeza você vai lembrar do suco de morango, da equação, do que você riscou e de tudo mais. Esse homem não podia tomar suco de morango, não podia riscar o que ele estava lendo, porque ainda não tinha o código Braille naquela época, não tinham todas as tecnologias que nós temos hoje. Se ele não pudesse ouvir as histórias dos mais velhos, para ele ouvir, desenvolver contato e absorver algumas coisas, identificar pelo tato, ele não poderia aprender como vocês podem aprender hoje, como podem se desenvolver hoje. Este homem era um cego de nascença. A condição dele permitiu com que ele, mesmo tendo família, e fosse judia, e membro da sinagoga, porque eles não quiseram ser expulsos da sinagoga quando indagados a respeito do filho deles, mesmo fazendo parte da igreja, digamos assim, daquela época, mesmo tendo uma família, a sua condição o levou às ruas de Jerusalém e tornou um mendigo, pedindo esmolas. Provavelmente a sua postura não era a mesma de todos os homens da sua idade, provavelmente o seu gosto de vestimenta visual não fosse o mesmo, porque ele não sabia o que ele estava colocando, como ele estava se vestindo, a sua postura, o seu andar, até as suas convicções de fala não eram as mesmas de qualquer homem da sua época, embora fosse um observador da rua de Jerusalém, provavelmente soubesse das coisas que estavam acontecendo na rua. E esse era o contexto e a situação de vida daquele homem. Vamos ver no texto agora o contexto de Jesus antes de se encontrar com este homem cego, para a gente depois
entender o efeito do milagre na vida desse homem. Primeiro, Jesus aqui está num conflito com os fariseus, num atrito com os fariseus. Na mensagem da semana passada e do pastor Wilson, nós falamos sobre abrir os olhos espirituais. Jesus está exatamente neste conflito com os fariseus da época, com os líderes religiosos da época, fossem eles os fariseus, os saduceus, ou outro grupo religioso, mas especialmente esses dois, porque eles não queriam reconhecer Jesus o Messias. Eles não queriam admitir que Jesus era o Messias, o enviado de Deus, mesmo que ele fosse diferente de todos os homens, e de todos os profetas, e de tudo que eles já pudessem observar. Imagine, Jesus chegando aqui no nosso meio, e aí na condição física, conversando com a gente, e de repente parasse: Gi, você está pensando isso. Está acontecendo isso com a sua vida, e você está precisando de uma cura. Mas ele não faria essa cura de qualquer forma, de qualquer jeito, porque antes ele tinha conversado com a gente e percebido no nosso coração uma certa incredulidade, uma certa dúvida, um certo receio, e ele dissesse: vou fazer esse milagre, vou fazer isso na vida da Gi, e isso vai ilustrar exatamente o que eu estou dizendo para vocês. Foi ou não foi assim com aquele homem que estava enfermo, e que Jesus curou ele, e depois perguntou: o que é mais fácil, dizer levanta-te, anda, ou perdoados estão os teus pecados? Um homem coxo de repente disse: levante-se e ande. E o homem levantou e andou. De todos os milagres que Jesus, e que João está dizendo assim, todos os milagres que Jesus fazia ilustravam a fala dele, testificavam da fala dele, e mesmo essas coisas acontecendo e sendo diferentes, eles não enxergavam. E Jesus agora está num conflito com os fariseus, dizendo que eles não reconheciam, até porque Jesus se apresenta a ele. Você pode ver no capítulo 8, os versos finais, Jesus no seu discurso final com os fariseus, com os líderes religiosos, diz assim: eu sou, expressão usada por Deus quando se apresenta a Moisés. Eu sou o que sou. Jesus se apresenta como eu sou, ou seja, como Deus. E ainda diz que conhecia Abraão. Ele diz assim: quantos anos você tem? 33 anos, 32 anos? Como que pode dizer que conheceu Abraão? Ele dizia: eu conheci Abraão porque eu sou antes de Abraão. Pirou, é doido. Aí eles diziam: então, vocês não creem em mim? Estão cegos? Não querem entender que eu sou o enviado de Deus, o Messias, o prometido, com tudo que está acontecendo? Vocês estão cegos. Eu vou ilustrar para vocês como é que os olhos podem ser abertos. E aí, Jesus sai do meio deles, até porque eles queriam matar Jesus apedrejado. Diz o texto que Jesus sai de fininho ali, foge, porque não era a hora dele, sai e pelas ruas de Jerusalém, encontra os cegos. Os discípulos aparecem e dizem assim: Senhor, esse homem está cego, e de quem é a culpa? Quem pecou? Ele ou os pais dele? Então, se Jesus, na sua discussão com os fariseus, quando ele se apresentou sendo a luz no meio das trevas, sobre o pecado e a morte, João 8:24, ele falou com ele sobre liberdade e escravidão, João 8:36, falou de Abraão e de si mesmo, dizendo que ele era mais do que Abraão, capítulo 8, 58 e 59, pode ler aí. E agora depois ele vai dizer que ele é mais do que Moisés. Nesse conflito todo, ele encontra o cego, e os discípulos ainda perguntam para ele: quem pecou mais? Ou porque ele está cego? Por causa do pecado dele, ou por causa do pecado dos seus pais? Vocês conhecem alguém que prega desse jeito hoje? Que quando alguém está doente é porque está em pecado?
E se está doente é porque também pode ter um demônio. Isso está na nossa mídia direto, as pregações aí hoje. Ah, você está doente? O que será que ele fez? Aquela perguntinha. Que pecado ele cometeu? Ou, ele é um homem justo, ela é uma mulher justa, não é pecador. E os pais? Quem foram? Eu me lembro, certa vez eu estava na casa de uma tia, e ela sofria muito com um dos filhos, que se entregou às drogas, se entregou à delinquência, se entregou à bandidagem, se entregou a tudo, e um pastor foi visitá-la naquele dia, e eu estava lá, era jovem, adolescente, e aí na conversa, o pastor perguntava, me fale sobre a sua vida, quais são as suas transgressões, o que você fez que pode ter levado o seu filho a ser o que ele é. Então às vezes a gente tem isso na consciência, lá no fundo a gente quer culpar a gente mesmo, por causa de algum erro, por causa de alguma falta e de tudo mais. Então vamos entender um pouco disso, uma pergunta reflexa de pensamentos errados. Se você abre lá em Êxodo, capítulo 3, verso 14, está lá, a Bíblia diz, que Deus visita até a 4ª geração, trazendo castigo aos filhos, por causa do erro dos seus pais, está lá, esse é o argumento, que eles estavam usando, a interpretação, mas para aumentar o conflito de vocês, se vocês abrirem também em Jeremias, capítulo 31, verso 29, verso 30, e Ezequiel 18, de 1 a 4, lá também diz que, os filhos não podem ter os dentes embotados, porque os pais comeram uvas verdes. Está dizendo que o sentido aqui da promessa, da graça, da redenção e da salvação, da misericórdia e do perdão de Deus, dizendo que cada um é responsável pelos seus próprios erros, pelas suas próprias iniquidades, e que o filho não paga pelo pecado do pai. E aí você pode perguntar, muito obrigado, Lino. Então pastor, de onde vêm as doenças? Por que a gente fica doente? Semana passada eu fiquei 2 dias lá de cama, febre, gripe, resfriado, dor no corpo, dor nas juntas, dor em tudo que era lugar, queria ficar deitado o dia inteiro. Tem hora que eu penso que é a misericórdia de Deus que faz eu ficar doente para eu ficar deitado, mas como eu não gosto de ficar deitado, então, mas a gente pergunta, de onde então que vem a doença? Por que a gente fica doente? Por que a gente sofre? A origem do nosso sofrimento e a origem das nossas enfermidades estão na queda do homem, em Adão. Quando o homem pecou e se separou de Deus, a natureza sofreu as consequências e nós sofremos as consequências. O homem que era feito para viver a eternidade, agora, depois de um tempo, passou a viver no máximo 120 anos. Chegando aos 70, 80, depois disso vindo enfado e canseira. O dente cai depois de um tempo da idade. Se não colocar uma prótese, uma dentadura, a gente não consegue mais comer churrasco. Corega, para ajudar a segurar. Se não, na hora de pregar, a dentadura vai para frente. Ou numa conversa você fica empurrando ela para frente e para trás. O tempo faz isso com a gente fica doente. Cedo também a gente pode ficar enfermo, pode ficar doente. O pecado trouxe causa à humanidade, trouxe causa à natureza e trouxe causa à vida do homem. Os nossos males e os nossos sofrimentos têm como primeira origem o pecado de Adão, a queda, a desobediência do homem.
Essa é a nossa primeira causa. Se a gente tem que culpar a queda do homem. Tudo a gente culpa Adão, né? Mas a outra causa são nossas escolhas. Eu não posso dizer mais que sou pré-diabético, sou diabético, mas amo um docinho. Um pão com margarina, 2 pães com margarina, 3 pães com margarina, e a diabetes sobe. Eu não tenho pressão alta, mas quem tem pressão alta, gosta de uma comida bem temperada. Quem tem problema de colesterol, gosta de um churrasco gordo. Não é assim? As nossas escolhas. Quando a gente é novo, e meu pai dizia isso para a gente: filho, vai devagar, porque depois, quando chegar o tempo, vai sentir. Quando a gente é novo, carrega peso de qualquer jeito, né, Samuel? Faz tudo, aí quando chega um tempo, trava tudo. As costas é bico de papagaio, bico de periquito, bico de tucano, né? É bico de tudo que é jeito. As nossas escolhas, sejam elas alimentares, sejam elas no ritmo e na forma da gente realizar as coisas, nem assim, irmão Zé? Seja nossas escolhas, também nos levam às doenças, às enfermidades. Eu gosto de um futebol, e eu sei que o Márcio também gosta, mas pergunta como é que está o joelho. Às vezes até faz uma infiltração para ver se dá uma corridinha. As nossas escolhas, o que nós fazemos, também causam as nossas doenças. Então, parte é a responsabilidade nossa, outras nossas ignorâncias, o nosso desconhecimento. Na minha infância, as pessoas diziam assim: meu filho, não tome açaí com leite porque faz mal, não coma manga com leite porque faz mal. Hoje a gente faz vitamina de tudo que é jeito, né? Qualquer coisa com leite. Mas a ignorância também, algumas coisas, o desconhecimento da gente, nos levam depois a adquirir alguns males, algumas enfermidades. Outras são heranças mesmo, e a gente carrega. E se a gente vai entender que isso está associado a Êxodo 3, são as nossas heranças genéticas. Se meu pai teve câncer, se minha mãe teve câncer, a possibilidade de eu ter câncer é muito grande. Se meu pai teve diabetes, minha mãe teve diabetes, a possibilidade de eu desenvolver diabetes é muito grande. São as heranças genéticas. Mas também não só as genéticas, heranças emocionais. Porque se a minha casa era disfuncional, descompensada, descontrolada, ansiosa, eu também vou desenvolver ansiedade, eu também posso desenvolver um descompensar na minha vida, uma desorganização nas minhas emoções, e isso, de certa forma, é responsabilidade social. Nós não só nos adoecemos, mas nós adoecemos os outros também. A nossa vida e os nossos comportamentos e as nossas ações também fazem as outras pessoas adoecerem. Nas vizinhanças das nossas cidades, das nossas áreas rurais, hoje se passa veneno de avião, e derrama veneno em tudo que é lugar. Está lá um coitado cozinhando um pouco ao ar livre, passou veneno, caiu na panela de porco dele, no tacho do porco lá, porco no tacho, vai comer porco no tacho com veneno. O Gama que gosta de um queijinho caipira, aí aplicaram um antibiótico lá na vaca, e tiraram o leite de qualquer jeito, ele vai tomar tudo envenenado lá. Então, a gente também causa doença nos outros, por causa das nossas irresponsabilidades. E aí, em todos os sentidos da vida, nós temos origem que nos causam dores e sofrimentos. A culpa é de Deus, mas é fácil a gente transferir toda a responsabilidade para Deus. Mas uma coisa Jesus responde para os seus discípulos: nem foi por causa do pecado dele, nem por causa dos pais dele, mas para que a glória de Deus se manifeste.
as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas enfermidades, aquilo que a gente passa, Deus pode glorificar o seu nome nas nossas vidas, ao trazer cura, ao restaurar a nossa vida, ao realizar um milagre. Deus pode fazer maravilhas. E aí o que Deus vai fazer na vida daquele homem? Curá-lo da cegueira de nascença. E qual o método da cura de Jesus? Nunca vi igual. Pegou lama, terra, misturou com saliva, esfregou nos olhos do homem e disse: agora vai ao tanque de Siloé, que significa enviado, lave-se e depois volte. Ele fez isso e foi curado. Que significado pode ter isso para a nossa vida? O homem foi feito do pó da terra. Quem manuseou o pó da terra foi Deus, e fez o homem com suas próprias mãos. Jesus está dizendo que é capaz de recriar, de refazer, de restaurar. Ele tem todo o poder. Assim como ele fez o homem do nada, daquele barro, e passando nos olhos do homem, ele refez, recriou, deu volta à visão daquele homem, e ele passou a enxergar. Mas não bastou isso. Ele disse: vá ao tanque de Siloé. Era a única fonte limpa de água em Jerusalém. Não tinha nenhum poder curativo, como por exemplo do tanque de Betesda lá. Mas vá, se lave e vai ser curado. O princípio da fé, da obediência, da ordem dada por Jesus e do cumprimento dessa ordem. Então Deus tem todo o poder para fazer como quiser e o que quiser. Mas uma coisa ele não despreza: a obediência. Vá ao tanque de Siloé e lave-se. Ele foi, se lavou e foi curado. Esse milagre se assemelha da mesma forma como Deus curou e restaurou a saúde de Naamã. Quando diz: vá ao Rio Jordão, mergulhe 7 vezes. E aí você vai ser curado da lepra pela ordem de Eliseu. Ele diz: lá na minha terra tem rio mais bonito, que eu vou mergulhar nessa água suja aqui? Não vou não. Mas ele foi, obedeceu, e quando ele saiu, a sua pele estava como de um bebê, limpa. A obediência. Esse é o princípio. Se Deus te mandou fazer, faça. Ele tem todo o poder? Tem. Mas a nossa confiança está associada à obediência. Nesse sentido, a fé não é só uma imaginação. Não, eu creio que Deus pode fazer sim, mas Ele está te mandando fazer algumas coisas e você não faz. Ele está te mandando obedecer e você não obedece. Ele está pedindo que você faça coisas e você não faz. Então as coisas não acontecerão na sua vida. A cura desse homem se deu pela manifestação do agir de Jesus na vida dele, mas a outra parte pela obediência. Então na nossa vida, a obediência. E agora é interessante, os seus olhos se abriram. Você pode pensar: pastor, e aí? Eu costumo dizer que aqui está o segundo milagre manifesto, o terceiro milagre manifesto. Aqui eu tenho uma psicóloga, tenho pedagogos. Imagine uma criança que foi cega a vida inteira, desde a sua infância. Se os seus olhos se abriram de uma vez, irmãos, o contato com a luz é muito difícil. Ver a luz seria muito difícil. Ver as pessoas seria muito difícil. Noção de distância, ele não tinha. Então o que estava perto podia estar longe, o que estava longe podia estar muito perto. Ele teve que aprender todos os objetos que antes ele só conhecia pelo tato. Uma maçã ele conhecia pelo tato, mas se ele enxergasse lá, ele não sabia que era maçã. Teve que renomear os objetos e as coisas. Teve que reaprender, dar nome, agora com significados diferentes. Aprender a se relacionar visualmente com as pessoas. Administrar o seu passo, a sua caminhada. Antes era palpando.
Agora ele estava vendo, e aí? Vai dar tempo eu passar, não dá tempo passar, consigo chegar perto, está longe, está perto, toda essa noção, ele teve que reaprender a viver e se organizar. E diz o texto aqui, que tudo foi muito rápido na vida dele. Então o milagre de Deus aconteceu não só no abrir dos olhos daquele homem, mas na reorganização mental, reorganização neurológica dele, de percepção e de tudo, para ele aprender a lidar com tudo e com a situação, ao ponto de ser chamado para responder as perguntas. Então, a mesma coisa acontece quando Jesus realiza o milagre do novo nascimento na nossa vida, quando os nossos olhos são abertos espiritualmente, quando nós reconhecemos como ele reconheceu Jesus como Messias, porque depois Jesus se apresenta a ele pela segunda vez, e ele diz: você sabe quem eu sou? Ele disse não. Sabe com quem fala? E depois ele identificou a voz de Jesus, e ele diz assim: eu sou quem eu sou o Messias, eu sou o enviado de Deus. E diz o texto que ele creu, mais do que isso, ele adorou a Jesus, se reconheceu na pessoa de Jesus a sua deidade, a sua messianidade, o Salvador, o Redentor, aquele enviado de Deus para o resgate da nação de Israel e de todos os homens. E esse homem reaprende a sua vida. Nós, quando nascemos de novo, quando nossos olhos espirituais se abrem, é um recomeço. Quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. A gente vai reaprender a viver em grupo. Antes eu estava num grupo falando um monte de besteira, de palavrão, piada suja, imunda. Agora eu estou aprendendo a viver num grupo, me relacionando com pessoas, melhorando a minha linguagem, estreitando e me aproximando melhor das pessoas. Agora eu reaprendo, nomeando, dando novos conceitos, significados, outros que eu não tinha na minha vida. A nova vida com Cristo é um aprendizado, como foi o aprendizado da vida daquele homem. É o milagre da transformação, é o milagre do abrir os olhos espirituais. Mas não basta. Depois de tudo isso acontecer na vida daquele homem, não só a vida dele foi impactada, com ter que reaprender, se reorganizar, mas também a vida dele impactou a vida dos seus vizinhos, impactou a vida das outras pessoas, impactou a vida dos religiosos, que passaram a duvidar se tinha ou não tinha acontecido milagre mesmo. Chamaram ele por mais de uma vez: o que aconteceu com você? Jesus fez lama, passou nos meus olhos, mandou ir para o tanque de Siloé, me lavar, fui curado. Perguntaram de novo: o que aconteceu? Foi assim. Por que vocês estão me perguntando de novo? Por acaso vocês querem ser discípulo dele também? Então, impactou a vida daquelas pessoas religiosas, quando Jesus abre os nossos olhos espirituais, e nós enxergamos de fato o reino de Deus, e reconhecemos em Jesus o nosso Salvador, o Messias, o nosso Redentor. Também a vida das pessoas são impactadas, inclusive dentro da igreja. Os religiosos, os crentes têm a sua vida impactada. Quem é esse que está vindo na igreja agora? Esse não era aquele lá, o fulano de tal, está vindo na igreja? Aqui na Igreja Batista do Jardim Tarumã, é ele mesmo? Tem hora que a gente é incrédulo, né? A gente fica na dúvida: será que a vida dele foi transformada mesmo? Mudou mesmo? Será que agora ele se firma, dessa vez ele vai? A gente fica em dúvida se é assim mesmo que as coisas acontecem. Depois é dos vizinhos, que também foram impactados. Alguns até nem reconheceram: não é ele não, se parece com ele. A postura dele mudou, o jeito dele andar mudou, o jeito dele se relacionar mudou, tudo na vida daquele homem mudou. Nem os vizinhos estavam reconhecendo quem ele era.
Quando você tem um encontro com o Senhor Jesus, a vida dos vizinhos são impactadas. A vida das outras pessoas também são impactadas. Se elas não são impactadas, algo está errado, algo não mudou na sua vida. Ou então sua vida era muito certinha. Mas quando a gente tem um encontro com Jesus, nós mudamos de comportamento. Nós mudamos o jeito de falar, nós mudamos o jeito de andar, nós mudamos as nossas atitudes, nós mudamos os nossos pensamentos. E outra coisa que aconteceu na vida daquele homem, ele passou a dar testemunho do que Jesus havia feito na vida dele. Ele poderia muito bem ter seguido em frente a vida e não falar quem fez o milagre na vida dele. Ele podia muito bem ter se acovardado, se intimidado pela voz das autoridades que estavam querendo prendê-lo e até expulsado da sinagoga, mas ele disse: não, foi Jesus que me curou, foi Ele quem me restaurou, foi Ele que abriu os meus olhos, e ele passou a testemunhar para todas as pessoas quem havia feito a transformação total da sua vida. Então, também quem tem um encontro com o Senhor Jesus, não deixa de testemunhar daquilo que Jesus fez. E olha, que quantas vezes nós deixamos de falar do que Jesus fez na nossa vida. E eu poderia perguntar aqui para você, para a gente ir caminhando para o final. O que Jesus já fez na sua vida, que você tem compartilhado com as outras pessoas? Como Jesus já transformou a sua vida, e do que você tem falado dessa transformação para pessoas? Você tem falado, tem compartilhado, tem contado, tem testemunhado, ou você ainda está intimidado, acovardado? Reconhecer nossa cegueira espiritual é um passo importante. Se os judeus, se os fariseus, se os saduceus, se os religiosos não quiseram abrir os seus olhos espirituais, não reconheceram, Jesus vai dizer que eles estavam mais cegos do que aquele homem. Porque agora, aquele homem não tinha só os seus olhos físicos abertos, mas também enxergava e reconhecia Jesus, o Messias. E aqueles homens, apesar de verem Jesus fazendo todas aquelas coisas, não reconheceram o seu poder, não reconheceram Ele como enviado de Deus para a sua salvação. Obediência à palavra de Deus. Aquele homem obedeceu a ordem de Jesus: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Ele poderia ter pensado: ixi, melecou os meus olhos, sujou os meus olhos, que será que ele fez? Pegado um paninho, passado e limpado. Eu vou ter que ir lá no tanque de Siloé, vou ter que pedir ajuda para ir lá, e lá não tem poder curativo nenhum, não tem nada, ninguém fala sobre esse lugar, mas eu vou lá. Então ele obedeceu. Quais as ordens Jesus tem dado a você e você não tem obedecido? Em relação à sua saúde física, quais as ordens que Deus tem dado e você não tem obedecido? Em relação à sua saúde emocional, quais as ordens Jesus tem dado para você e você não tem obedecido? Em relação ao proceder e comportamento, mudança de vida, o que Jesus tem mandado você fazer e mudar e você não tem feito? O que Jesus tem pedido para você abandonar na sua vida e você não tem abandonado? Você quer as bênçãos de Deus, tem pedido as bênçãos de Deus, mas você tem obedecido às ordens de Deus? Os mandamentos de Deus? Os preceitos de Deus? Obedecer. Terceiro, testemunhar de maneira simples e poderosa o que Jesus já tem feito na sua vida. Você tem compartilhado do poder e do amor de Deus? Dia 5, Projeto Criança Feliz. Lá vão estar mais de 3, 4 mil pessoas, ali no Marambaia. Crianças, adolescentes, jovens,
senhores, senhoras, pais, mães, pessoas das quais teremos a oportunidade de falar do amor de Deus para ela, de testemunhar de Cristo Jesus para elas, e aproveitar a oportunidade para convidar para vir à Igreja Batista à noite, ou para ir a uma igreja mais próximo da sua casa, ou compartilhar dizendo: olha, minha vida foi mudada por Deus assim, 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 eu hoje tenho um encontro com o Senhor Jesus. É uma oportunidade excelente para você falar do que Jesus tem feito na sua vida. E há outras oportunidades mais para você fazer isso. Mas no geral passam dias, passam horas, passam meses, passam anos, e nós não partilhamos com ninguém do nosso testemunho e daquilo que Jesus fez na nossa vida. Amém? Amém. Um duplo milagre. Deus abriu os olhos físicos, mas também abriu os olhos espirituais daquele homem. Deus também pode fazer o mesmo com a nossa vida. Deus pode nos curar fisicamente. Deus pode trazer restauração física ao nosso corpo, dependendo do mal que nós temos. E falando nisso, eu não falei da Marilene. Que bom que você já está aqui com a gente, Marilene, recuperando e recuperada. Mas Deus pode fazer milagres na nossa vida, mas também o maior milagre que Deus quer fazer é abrir os nossos olhos espirituais. Se você ainda tem vivido uma vida religiosa, mas não reconhece Jesus único e suficiente Salvador, o único enviado de Deus para a salvação de todos os homens, e ainda não fez esse compromisso com Ele, é preciso. Se seus olhos espirituais ainda estão fechados, e você não reconhece as coisas espirituais, a vontade de Deus, os desígnios de Deus, os preceitos de Deus, os valores do reino de Deus para a sua vida, é preciso que isso aconteça. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, falar com Deus. Convidamos a equipe de louvor para estar com a gente. Evento dia 5/10, 8 horas, vamos passar um vídeo. É sobre o quê? Do projeto Criança Feliz. Porque só falou do vídeo. Vai ser lá, Márcio? Lá no Marambaia mesmo, né? Joia. Então, dia 8, às 8 horas, dia 5, aliás, às 8 horas, nós vamos então passar o vídeo, é o evento, participando lá. Então não deixe de estar conosco lá, somando, contribuindo. A sua presença é muito importante lá para testemunhar, para compartilhar, para mobilizar as pessoas para estarem conosco aqui também no domingo à noite. Lá é o momento em que a gente vai ao público testemunhar do poder de Deus, manifestar a graça, o amor, a misericórdia, estendendo isso à vida das crianças, mas também nós queremos ver as pessoas vindo à casa de Deus para ouvirem da palavra do Senhor. Vamos orar. Pai do céu, estamos aqui diante da Tua presença maravilhosa, poderosa. Sim, Senhor, nós precisamos que os olhos sejam abertos, olhos espirituais, nossa vida seja profundamente transformada. Ó Deus, nós vivamos uma vida de obediência às ordens do Senhor, para que o nosso corpo seja curado, nossa vida seja restaurada, mas também, ó Deus, o nosso espírito seja resgatado e salvo, pelo poder redentor de Cristo Jesus, pelo poder salvador de Cristo Jesus, manifesto na cruz do Calvário. Ó Deus, nós queremos que vidas sejam salvas, vidas sejam rendidas aos pés do Senhor Jesus, seja nesta casa de oração, seja nos lugares públicos, seja, ó Deus, na nossa caminhada, no nosso
ambiente de trabalho, na nossa casa, entre os nossos vizinhos, em todos os lugares onde nós estivermos. Ó Deus, que a palavra do Senhor seja compartilhada em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor